A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma proposta de emenda que prorroga a vigência dos atuais contratos de agentes lotéricos com a Caixa Econômica Federal. A proposta de emenda constitucional vai beneficiar tanto os agentes lotéricos que trabalham sob regime de permissão, ou seja, ganharam licitações organizadas pela Caixa, quanto os que foram apenas credenciados. As que são credenciadas somam mais de 3.000 lotéricas com contrato anterior à Constituição de 1988 e que não passaram por um processo de licitação. Ou seja, são pessoas físicas ou jurídicas que receberam apenas credenciamento para atuarem como revendedoras de bilhetes de loteria. Em 2015, por meio de uma lei, ficou considerado como válido esse tipo de contrato sem licitação prévia e ainda prorrogou a vigência pelo prazo de 20 anos, o que foi questionado pela Procuradoria-Geral da República, que entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, regulariza a situação de todos os lotéricos do país. Ela representa trazer segurança jurídica a 75 mil permissionários do nosso país. Nós fomos procurados por vários senadores que a gente pudesse fazer a inclusão na pauta desta matéria por conta dessa insegurança jurídica em relação a milhares de brasileiros que estavam angustiados em relação à votação dessa emenda constitucional para dar tranquilidade para os permissionários de lotéricas no Brasil, que geram emprego, geram riqueza, e são as pessoas que ficam nos rincões do Brasil atendendo os nossos irmãos brasileiros. Nós vamos informar ao relator da matéria, o ministro Edson Fachin, ainda hoje, que o Congresso brasileiro está em tramitação com o comprometimento de todos os líderes partidários para nós votarmos no plenário, em primeiro e segundo turno, o mais rápido possível, essa proposta de emenda constitucional. Um relatório da Organização Internacional do Trabalho afirma que o ano de 2023 vai registrar uma queda no desemprego. O Brasil teve índice de 8,5% de desempregados entre fevereiro e abril. O índice de desemprego no Brasil foi de 8,5% entre fevereiro e abril, o valor mais baixo para o período desde 2015, de acordo com dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o índice ficou em 8,8% nos primeiros 3 meses do ano. Apesar de haver 9,1 milhões de desempregados no país, o resultado de fevereiro a abril é o menor para esse período desde 2015, quando foi de 8,1%. Em relação ao trimestre anterior, o índice variou 0,1%, razão pela qual o IBGE definiu a situação como estável, o que contraria a tendência para o período. O presidente Lula assumiu o cargo pela 3ª vez em janeiro com o desafio de aumentar o emprego e superar um longo período de alta da inflação, em meio a uma expectativa de pouco crescimento econômico. O número é divulgado no mesmo dia em que é publicado um relatório da Organização Mundial do Trabalho, que afirma que o número de desempregados no mundo vai ser reduzido em 1 milhão em 2023. A melhora nas previsões reflete uma resiliência maior do que a esperada nos países de alta renda, e não uma recuperação generalizada. O prazo de envio das declarações do Imposto de Renda 2023 termina hoje às 23 horas e 59 minutos. São esperados mais de 39 milhões de documentos. Até às 9 horas e 13 minutos da manhã de hoje, segundo o balanço do Fisco, 37,96 milhões de pessoas tinham enviado a declaração. Mais de 500 mil contribuintes ainda não enviaram as declarações do Imposto de Renda 2023, ano base 2022, à Secretaria da Receita Federal. O programa gerador do Imposto de Renda está disponível para download desde 9 de março. Especialistas recomendam que o contribuinte entregue a declaração dentro do prazo, mesmo que ela esteja incompleta, e corrija depois para evitar a multa. Mas depois da data limite, não é possível mais trocar o modelo da declaração de simples para completa ou vice-versa. Quem deixa de fazer a declaração
ou entrega depois do prazo, fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a 20% de todo o imposto devido. Quase 30 mil cubanos foram admitidos de maneira legal nos Estados Unidos neste ano, depois de um novo programa migratório. Apesar disso, os empresários pressionaram o presidente Joe Biden a honrar os compromissos de apoio ao setor privado local. Para combater a imigração ilegal, Washington lançou em janeiro um programa para aceitar todo mês até 30 mil imigrantes de Cuba, Nicarágua, Haiti e Venezuela. No começo de janeiro, a embaixada americana retomou a emissão de vistos para os cubanos, 4 anos depois do fechamento do consulado por supostos incidentes de saúde que afetaram funcionários diplomáticos. Apesar disso, os cubanos continuam sem poder solicitar em Cuba vistos de turismo ou de negócios, como ocorria antes do fechamento do consulado em 2017. Recentemente, cerca de 300 trabalhadores independentes e donos de pequenas empresas pediram em uma carta aberta que o presidente americano Joe Biden honrasse o compromisso de apoiar o setor privado local, em particular com a entrega de vistos de negócios. O número de imigrantes ilegais que tentam a sorte cruzando o Estreito da Flórida, que separa Cuba dos Estados Unidos, tem diminuído desde janeiro e passou de dezenas por dia para dezenas por semana. E após o intervalo, o bilionário Elon Musk confirma novos investimentos na China. Cápsula da SpaceX retorna à Terra, trazendo a tripulantes da Estação Espacial Internacional. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já.